Queridos e prezados irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Antes de darmos início ao vídeo, eu gostaria de pedir o seu apoio, o seu suporte, se inscrevendo como membro do nosso canal. Você vai contribuir com a quantia mensal de R$ 6,99. Você vai estar, ao fazer isso, você vai estar apoiando o meu ministério pessoal aqui. Essa contribuição não seria para manter o canal no ar. Eu já disse isso várias vezes. Essa contribuição seria para me ajudar a me manter aqui no meu ministério pessoal, que eu inaugurei a partir do instante em que eu coloquei a TV Caminho Livre no ar. A gente está passando por alguns momentos difíceis, mas nada que o Senhor não possa resolver. Afinal de contas, não há problema insolúvel para Deus, né? Então, se você se cadastrar como membro, se inscrever como membro no nosso canal, você estará contribuindo com a quantia de R$ 6,99 por mês. Isso vai me ajudar muito aqui. Eu não consegui ainda muitos membros e eu preciso do seu apoio, preciso da sua ajuda nesse momento complicado agora. Muito bem, vamos lá, meus queridos irmãos. Eu quero ler um trecho aqui do Grande Conflito, página 264, está aqui o Grande Conflito, página 264, que diz assim: Assim, enquanto pregava o Evangelho da Graça de Deus, Wesley, a exemplo de seu mestre, procurava engrandecer a lei e torná-la gloriosa. Fielmente cumpriu a obra que Deus lhe confiara, e gloriosos foram os resultados que lhe foi permitido contemplar. Bom, o que esse texto aqui tem a ver com Ellen White e o sábado? Alguém poderia perguntar. Tem muito a ver e pode não ter nada a ver. Vai depender da linha de raciocínio, vai depender do seu ponto de vista e vai depender daquilo que você assimilar a partir da leitura de um texto como esse que eu acabei de ler aqui, a página 264 do Grande Conflito. É sabido por todos os cristãos que os irmãos Wesley, John e Charles nunca guardaram o sétimo dia da semana. Sempre foram reconhecidos pela história da igreja cristã como verdadeiros homens de Deus, verdadeiros luzeiros humanos em sua época. Então, por que citar, por que trazer à tona, por que incluir nesse debate as figuras de Charles ou John Wesley? Esse comentário que eu li aqui, a página 264, ele é um comentário de Ellen White fazendo referência a John Wesley, que foi o mais proeminente dos irmãos. Aqui a página 253 do Grande Conflito, no mesmo capítulo, ela declara o seguinte, logo no início do primeiro parágrafo. Um século mais tarde, em tempo de grandes trevas espirituais, Whitefield e os Wesley apareceram como portadores da luz de Deus. Então perceba que Ellen White afirma que estes homens citados aqui, os irmãos Wesley, John e Charles, e Whitefield, George Whitefield, eram portadores da luz de Deus. E nenhum desses homens, nenhum desses três nomes citados até aqui, guardaram o sábado, o sétimo dia da semana. Nenhum deles. Mas, no entanto, são considerados por Ellen White como homens de Deus. Outro trechinho, portadores de luz, né? Homens de Deus, portadores de luz. Outro trechinho do Grande Conflito, aqui a página 257, nos diz o seguinte: no tempo de Wesley, como em todos os tempos da história da igreja,
homens de diferentes dons efetuaram a obra que lhes estava designada. Então vejam, ela faz esse comentário aqui, por quê? Porque havia uma divergência entre os irmãos Wesley e George Whitefield. Os irmãos Wesley eram arminianos. Não acreditavam na eleição da graça, na predestinação para a salvação divina. E George Whitefield era calvinista, era um teólogo reformado, que acreditava na eleição da graça e na predestinação. Mas o que nós percebemos é que, segundo o grande conflito, tanto George Whitefield quanto os irmãos Wesley, para Ellen White, eram portadores da luz de Deus. E aqui na página 257, ela diz, ainda a respeito desses homens, não se harmonizavam em todos os pontos de doutrina, mas todos eram movidos pelo Espírito de Deus e uniam-se no objetivo que os absorvia de conquistar almas para Cristo. Então vejam, ela está reconhecendo que havia divergências doutrinárias pontuais em relação aos Wesley e George Whitefield, como eu mencionei aqui. Um era calvinista, os outros dois arminianos. No entanto, ela considera os três como portadores da luz de Deus. E aí, nós queremos propor a você um ponto de reflexão. Especialmente você que está me assistindo agora, se você for um adventista do sétimo dia, ou uma adventista do sétimo dia, estou propondo a você um ponto de reflexão. Não estou fazendo esse vídeo para acusá-lo de nada, para fazer nenhum tipo de agressão a vocês que são adventistas. Pelo contrário, estou propondo uma reflexão com base em Ellen White, acerca do que ela escreveu a respeito desses três homens, George Whitefield e os irmãos Wesley, Charles e John. Então acompanhe comigo o raciocínio. Vou ler de novo o texto do Grande Conflito 264. Assim, enquanto pregava o Evangelho da Graça de Deus, Wesley, a exemplo de seu mestre, procurava engrandecer a lei e torná-la gloriosa. Fielmente cumpriu a obra que Deus lhe confiara, e gloriosos foram os resultados que lhe foi permitido contemplar. Veja, acerca de John Wesley, eu creio, com base no que está escrito aqui neste capítulo, que ela poderia dizer a mesma coisa de Charles. A exemplo de seu mestre, procurava engrandecer a lei e torná-la gloriosa. Eu pergunto a você, meus irmãos, ou você, minha irmã, meu irmão adventista. Se Wesley, tanto Charles quanto John, se os irmãos Wesley procuraram, durante todas as suas vidas, engrandecer a lei de Deus e torná-la gloriosa, sem, no entanto, guardar o sétimo dia da semana, como é que isso pode ser considerado? Como é que eles tornaram a lei, procuraram engrandecer a lei e torná-la gloriosa sem guardar o sétimo dia da semana, o sábado? Eles observavam o primeiro dia da semana, dedicavam o primeiro dia da semana ao Senhor. Todas aquelas regras, pelo menos aquelas regras do ponto de vista moral, que estavam implicadas na guarda do sábado, eles procuraram trazê-las para a observância do domingo. Mas o sábado, o sétimo dia, eles nunca guardaram. Então, como que Ellen White diz aqui que eles engrandeceram a lei e tornaram a lei gloriosa através de suas vidas? George Whitefield, do mesmo modo. George Whitefield nunca guardou o sábado, o sétimo dia, mas guardava o primeiro dia da semana, o domingo. Mas mesmo assim ela disse acerca de George Whitefield o mesmo que ela disse acerca dos irmãos Wesley. Era um portador da luz de Deus. Como que esses homens eram portadores da luz de Deus se eles não guardavam o sétimo dia da semana, o sábado, meus queridos irmãos?
outro detalhe. Ela diz, fielmente cumpriu a obra que Deus lhe confiara. E gloriosos foram os resultados que lhe foi permitido contemplar. Então quer dizer que Deus confiou uma obra a esses homens, não só evidentemente aos irmãos Wesley, Charles e John, mas evidentemente também a George Whitefield, porque afinal de contas ele era um portador da luz de Deus segundo a própria Ellen White. Nenhum desses homens guardaram o 7º dia da semana, mas Deus lhes confiou uma obra. Isso quer dizer que Deus os estava dirigindo e, veja bem, é a implicação do texto de Ellen White, eu não estou forçando a barra aqui não. De acordo com o que ela escreveu acerca desses homens, Deus em momento nenhum lhes confiou a obra de guardar o 7º dia da semana, meus queridos irmãos. É isso que nós temos que depreender do que está escrito aqui em Ellen White, certo? Não adianta a gente ficar tentando, sabe, torcer o sentido daquilo que a gente lê. Ora, se eles não guardavam o sábado do 7º dia da semana, no entanto, procuraram engrandecer a lei de Deus e torná-la gloriosa, e cumpriram fielmente a obra que Deus lhes designou, é porque, então, Deus nunca confiou a obra de guardar o 7º dia da semana a esses homens, meus irmãos. Esse é o argumento. Acerca de John Wesley, ela diz que ele procurou engrandecer a lei e torná-la gloriosa, cumpriu fielmente a obra que Deus lhe confiara. Então, se ele cumpriu fielmente a obra que Deus lhe confiara, logo é de se supor que Deus jamais lhe ordenou guardar o sábado, o 7º dia, meus queridos irmãos. Jamais, Deus jamais fez isso com eles. E por que não? E por que não? Aí, o adventista pode usar um argumento que sempre é utilizado nesses casos. O adventista pode dizer o seguinte, não, é porque antes de 1840 e tarará, provavelmente de 1846, né? Porque foi o ano em que o sábado foi reconhecido como dia de guarda pelo, então, movimento adventista, né? Que não era ainda do 7º dia. Quem foi que trouxe o conhecimento do sábado para o movimento adventista do 7º dia? Duas pessoas em especial. Raquel Oakes, que era uma batista do 7º dia, e Joseph Bates. Esses dois, eles praticamente trouxeram o sábado para o seio do movimento, que até então, movimento adventista, que até então não era adventista do 7º dia. Então veja, então quer dizer que a partir desse ano, é porque eu não tenho o livro aqui à mão, senão eu gostaria de ler aquele texto, inclusive eu já peguei eu já tratei desse texto aqui com vocês, analisando mais alguns aspectos da questão do sábado, e existe aquele argumento de que não havia luz acerca do sábado ainda, né? Na época de John Wesley, dos irmãos Wesley, de George Whitefield, né? Não havia ainda luz. Eu estava procurando aqui o Primeiros Escritos, mas ele não está aqui à minha mesa. Ele não está aqui na minha mesa agora. Eu estou só com vida em ensinos aqui. Eu queria ler aquele texto do Primeiros Escritos. Se você é um adventista e gosta de ler Ellen White, você vai saber do que se trata. A que eu estou me referindo. Deixa eu ver aqui a página 93 do Vida e Ensino, se tem alguma coisa que a gente possa ler para contribuir com a nossa reflexão aqui. Eu não estou achando nada aqui no Vida e Ensinos, provavelmente deve ter, mas eu não estou achando nada agora. Mas o argumento é o seguinte, basicamente é esse. Olha, antes do movimento adventista encampar a guarda do sábado no seio do seu corpo doutrinário incipiente, não havia a luz
da obrigatoriedade da guarda desse dia. É isso que basicamente vai dizer a teologia adventista acerca desse assunto. Bom, se não havia luz acerca do sábado, por que antes mesmo do movimento adventista existir, já havia a Igreja Batista do Sétimo Dia, já havia grupos de cristãos, alguns deles isolados, que guardavam o sábado, o sétimo dia da semana. Um exemplo são os valdenses. Como que não havia luz? Se vários grupos cristãos guardavam o sétimo dia da semana muito antes, mas muito antes mesmo da existência do movimento adventista e da própria Igreja Adventista do Sétimo Dia, que passou a existir de forma oficial a partir de 1863. Por quê que não havia luz acerca do sábado, meus irmãos? Como não? Sempre houve essa luz acerca do sábado, e ela sempre esteve associada a quem mesmo? Aos judeus, porque o sábado era um mandamento exclusivo para os judeus. Então, o sábado, ele estava associado, estava atrelado, estava, digamos, indexado, digamos assim, aos judeus. Essa luz nunca se perdeu. Então, alguns crentes, alguns cristãos gentios, guardavam o sétimo dia da semana, o sábado. Guardavam, sim. E essa luz nunca se perdeu. Eu li um livro na verdade, o livro não é do Don Carson. É uma coletânea, né? Que engloba aí vários artigos de vários teólogos acerca dessa questão do sábado ao longo da história, desde a igreja primitiva até os nossos dias. E o que muita gente, especialmente os adventistas, pelo menos nunca consideraram como coisa importante, é o fato de que, ainda nos primórdios da igreja cristã primitiva, dentro daquela tensão que havia entre cristãos judeus e cristãos gentios, por que havia uma tensão? Porque os cristãos judeus queriam obrigar os gentios a guardar o sábado e outras ordenanças que haviam sido finalizadas na cruz, como Paulo muito bem deixa claro em Colossenses 2, 16 e 17. Então, os cristãos judeus queriam obrigar os cristãos gentios a guardarem certas observâncias que não eram necessárias, que não eram exigidas dos cristãos gentios mais. Isso ficou muito claro. Na história da igreja cristã primitiva, isso é muito claro. Então, o que aconteceu? Por conta dos apóstolos, veja bem, por conta de Cristo e nenhum dos apóstolos obrigarem ninguém a observar o sétimo dia da semana, e isso aqui pode chocar muitos que estão me assistindo agora, que talvez sejam adventistas do sétimo dia, nem Cristo nem os apóstolos obrigaram ninguém a guardar o sábado. Eles não ordenaram a guarda do sábado, nem Cristo nem os apóstolos. Então, o que aconteceu com isso? Muito menos a liderança da igreja em Jerusalém obrigou ninguém a guardar o sábado. Então, o que isso diz? Isso diz o seguinte, que por não haver uma ordem expressa, ipsis literis, explicitada, tanto de Jesus quanto dos apóstolos, no sentido de colocar a guarda do sábado como algo obrigatório para cristãos gentios, eles então foram o quê? De uma forma processual, eles foram se afastando dos cristãos judeus, porque eles eram muito legalistas. Nós vemos todos os apóstolos, até mesmo o próprio Cristo, lutando com essa gente, para deixar esse legalismo de lado, porque isso não vai influenciar em absolutamente nada na nossa salvação. Porque se a guarda, veja bem, irmãos, se a guarda do sábado fosse condição sine qua non, haveria salvação, tanto Jesus quanto os apóstolos teriam ordenado a guarda do sábado, meus queridos irmãos. Eu estou falando isso com o coração mais tranquilo e desarmado do mundo, sem nenhum tipo de sarcasmo, sem nenhum tipo de ira. Então observem isso, observem isso. A igreja cristã, constituída por gentios, ela foi se afastando dos cristãos judeus. Porque os cristãos judeus se sentiram no direito de impor a guarda
do sábado, dos sábados semanais, mensais, anuais e de outras cerimônias associadas ao judaísmo, ao Israel judaico. E isso não era necessário mais, não havia mais necessidade de se observar, de se guardar essas ordenanças, essas normas, porque a salvação agora, ela é pela graça, é pela fé na graça de Cristo. Somente, pronto e acabou. Vocês estão entendendo? Então, é por isso que os cristãos gentios foram se distanciando dos cristãos judeus com relação a essas questões, meus irmãos. E aí o que eles fizeram? Passaram a adorar, a separar o primeiro dia da semana, dedicando-o ao Senhor em comemoração à sua ressurreição. E nesse dia os cristãos gentios passaram a se reunir, inclusive para celebrar a Santa Ceia. Nós temos um exemplo disso aqui, meus queridos. Está aqui em Atos capítulo 20, verso 7. Eu leio aqui em Atos capítulo 20, verso 7, o que consta. Olha, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Veja que no primeiro dia da semana, os cristãos estavam reunidos para partir o pão. Isso aqui não era janta, não. Isso aqui não era o lanche da noite, não. Ou o lanche do dia. Isso aqui era Santa Ceia. Partir o pão aqui tem um sentido de Santa Ceia. E Paulo estava discursando. Obviamente que Paulo não estava tagarelando. Paulo não estava falando pelos cotovelos. Paulo estava discursando. Ora, sobre o que Paulo mais falava? Sobre o Evangelho, meus queridos irmãos. Então passou, esse primeiro dia da semana, passou a ser um dia dedicado pelos cristãos, especialmente os gentios, para se reunirem e adorar a Deus nesse dia, em celebração à ressurreição de Cristo, que na ressurreição ele vence todos os poderes demoníacos, ele liquida essa questão de Deus agora ter que nos condenar. Com a sua ressurreição, nós todos que cremos em Cristo somos justificados. Então agora os cristãos têm um motivo fortíssimo para observar o primeiro dia da semana, para dedicarem esse dia ao Senhor. E um outro detalhe: embora não haja, como os adventistas gostam de argumentar, não haja nenhum texto bíblico transferindo a guarda do sábado para o primeiro dia da semana, também não há um texto bíblico dizendo o seguinte: observar o primeiro dia da semana é pecado, é sinal de rebeldia e desobediência a Deus. Também não há esse texto. Não há esse texto. Vocês estão entendendo? Não há esse texto. E o diabo está furioso com o que eu estou pregando agora. O diabo está tentando tirar a sua atenção desses argumentos, porque ele fica irado com isso quando a gente apresenta a palavra de Deus como na verdade ela é. Vejam, Paulo, olha só, eu já li esse texto várias vezes, mas é bom a gente ler de novo. Aqui em 1 Coríntios capítulo 9, a partir do verso 18 até o verso 23, eu leio. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Verso 19. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Sendo livre, fiz-me escravo. Aí ele diz aqui, no verso 20, procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Olha só. Ele era judeu, mas ele não tinha mais essa questão judaica como condição de salvação mais. Acabou, ele era um crente no evangelho da graça de Cristo. Então, para os judeus, ele se comportava como se ele ainda fosse um judeu, né, que exigia a guarda de certas normas e ordenanças. É isso que ele está tentando dizer aqui, olha. Procedi para com os judeus como judeu a fim de ganhar quem? Os judeus. Aí ele diz mais, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo vivesse para ganhar os que vivem debaixo da lei. Essa mesma classe, os que viviam debaixo da lei. Para se salvarem. Paulo se colocava diante desse aqui como se ele também vivesse debaixo da lei. Embora não esteja eu debaixo da lei, vai dizer ele aqui no final do verso 20. Olha o verso 21. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse. E aqueles que não observavam nenhum tipo de lei, Paulo se comportava com eles como se Paulo também não tivesse lei. Não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Tá vendo? Paulo não era um hipócrita, não era um camaleão. Paulo está tentando dizer aqui que ele usava a sabedoria que Deus lhe deu para se inserir nos diversos grupos étnicos, religiosos, sociais,
com propósito maior de ganhá-los para o Evangelho de Cristo. É esse o sentido daquilo que está escrito aqui. Verso 22 ele diz: fiz-me fraco para com os fracos, com fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com fim de, por todos os modos, salvar alguns. Verso 23, tudo faço por causa do Evangelho, com fim de me tornar cooperador com ele. Então vocês estão vendo que Paulo, ele não era um camaleão, ele não era duas caras, ele não era hipócrita. Ele estava simplesmente se utilizando da sabedoria que Deus lhe deu, agora como um embaixador do reino de Cristo, um pregador do Evangelho da Graça, um apóstolo de Cristo Jesus, para ganhar todas essas classes de pessoas. Era com esse propósito que ele se adaptava a essas classes de pessoas. Mas ele nunca ordenou que o sábado devesse ser guardado, meus irmãos. Nunca ele fez isso. Atos 20, aliás, Apocalipse 1, 10. Daqui a pouco eu quero voltar ao texto do conflito, tá? Para analisar alguma coisa com vocês acerca dos irmãos Wesley e de George Whitefield. Vamos lá para Apocalipse 1, 10. Apocalipse 1, 10 está dizendo: achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Quando João foi receber ali os áudios visuais que acabou desembocando no livro do Apocalipse, que dia que era? O texto bíblico diz: achei-me em espírito no dia do Senhor. Eu não vou citar aqui, mas quem lê Ellen White sabe que Ellen White já afirmou que esta expressão, o dia do Senhor, ali em Apocalipse 1, 10, é uma expressão que nos remete para o sétimo dia da semana. Mentira, não é verdade isso, porque o termo grego que aparece ali em Apocalipse 1, 10, segundo a Bíblia grega, é Kyriake emera. Kyriake emera. Essa é a expressão dia do Senhor que aparece em Apocalipse 1, 10. E essa expressão, meus queridos irmãos, ela ficou conhecida como uma expressão que remetia os cristãos, remetia a mente de todo leitor da palavra de Deus para a ideia de que agora os cristãos estavam dedicando o primeiro dia da semana ao Deus que os salvou através de Cristo. Agora é interessante notar uma outra coisa acerca do grego que eu tenho que passar para vocês. Eu quero ler alguns textos que estão aqui na Bíblia grega. O primeiro deles que eu quero que vocês leiam comigo é o que se encontra em Mateus capítulo 28, versículo 1. Leiam comigo, eu vou ler esse texto no nosso português e depois vou ler um trecho dele no grego, para que vocês possam ter uma noção de como esse assunto é sério, de como esse assunto é grave. Ele merece uma atenção maior, ele merece um aprofundamento maior, ele merece uma análise maior e não analisá-lo de forma superficial e rasa, como faz a teologia adventista. Mateus 28, versículo 1 diz assim: no findar do sábado, que sábado é esse que estava findando? O sétimo dia. Ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Prestem bem atenção nisso. Nós temos aqui a menção do sábado e em seguida a menção do primeiro dia da semana. Como é que isso está no grego? Eu vou ler só até a questão aqui, até o trecho do primeiro dia da semana, tá? Vamos lá. No grego. Opse de sabaton te epifos kose eis mian sabaton. Sabe o que eu li aqui no grego? Isso aqui, ó. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana. Então, qual é a referência grega para o sábado, o sétimo dia aqui? Sabaton. E qual é a referência grega para o primeiro dia da semana? Te epifoskose eis mian sabaton.
Vocês percebem que o primeiro dia da semana aqui, ele também recebe a chancela de Sabaton. A semana, no grego koiné, que é o grego bíblico, no qual a Bíblia foi escrita, o nosso Novo Testamento foi escrito, a semana também, ela era chamada de Sabaton. Sabaton. O dia específico em que os cristãos dedicaram para honrar o nome de Jesus, que ressuscitou, que venceu a morte, que nos trouxe a salvação, a justificação, era Kyriake Emera, o dia do Senhor. Mas o primeiro dia da semana, sempre ele tem essa referência. Aqui em Marcos, capítulo 2, 27 e 28, um texto muito conhecido, diz assim: acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Como é que está essa questão do sábado no grego? Vou ler o verso 27. Kai elegen autois to sabaton diaton anthropon egeneto kai o anthropos diato sabaton. Eu li todo o verso 27, que fala, o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Qual é a palavra grega para sábado aqui do sétimo dia? Sabaton. Sabaton. Verso 28. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. A palavra que aparece para sábado aqui, como sendo o dia acerca do qual o Senhor também era Senhor, sabatou. Sabatou. Ou sabatói, conforme a sua transliteração. Sabatou. Então, meus queridos irmãos, voltando aqui à questão de John Wesley e George Whitefield e Charles Wesley, Ellen White deixou claro que eles eram homens de Deus. Acerca dos Wesley, especificamente, ela diz que procuravam engrandecer a lei e torná-la gloriosa e que eles cumpriram fielmente a obra que Deus lhes confiara. Se eles cumpriram fielmente a obra que Deus lhes confiara e não guardaram o sétimo dia da semana, é porque Deus não lhes confiou essa missão. Nem a eles, nem a George Whitefield, nem outros grandes nomes de homens de Deus que figuram na história da igreja cristã como verdadeiros portadores da luz de Deus. Como Ellen White considerou, tanto George Whitefield quanto os irmãos Wesley, Charles e John. Repense essa questão. Repense isso. Encerrando, eu digo para você o seguinte, o que está em Romanos capítulo 14, versículos 5 e 6. Como eu estou propondo para você um ponto de reflexão, eu não preciso ficar brigando contigo, né? Romanos capítulo 14, 5 e 6, primeira parte diz assim: um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. É com base nessa primeira parte do verso 6 aqui que eu digo para vocês o seguinte: quem guarda o sábado não está pecando, quem guarda o domingo também não está pecando. Quem guarda o sábado não está errado, mas quem guarda o domingo também não está errado. O problema do adventista é esse. É achar que quem guarda o domingo já vai receber o sinal da besta, não é filho de Deus verdadeiro, não é cristão verdadeiro. Hã? E aí, como é que fica essa questão, meus queridos irmãos? A nossa salvação não depende de lei, de guarda da lei. Se o sábado é condição para receber, a guarda do sábado é condição para receber o selamento agora nos últimos dias, logo a salvação, ela vem através da guarda da lei. E a graça é anulada. Todo sacrifício de Cristo é anulado. Pense nisso. Pense nisso, meu querido irmão. Você que é adventista do sétimo dia, que possa, porventura, estar assistindo esse vídeo agora. Pense nisso. Reflita sem ódio no seu coração, sem ira. Procure considerar as coisas como elas são. A palavra de Deus não diz em nenhum lugar o seguinte: guardar
observar o primeiro dia da semana, ou dedicar o primeiro dia da semana a Deus, é um sinal de rebeldia, sinal de pecado e desobediência. Pense nisso, meu querido irmão. Você que considera a Bíblia como sua autoridade, sua única autoridade, pense nisso. E que Deus derrame uma bênção sobre a sua mente, sobre a sua inteligência, em nome de Jesus. Amém.